Aí as pessoas hoje em dia ficam falando de um amor condicional, incondicional de Deus, como se justificasse, viva de qualquer forma. Deixa eu te dizer algo. O que determina o seu destino não é o amor incondicional de Deus, são suas atitudes. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus fez Deus oferecer salvação para todo mundo. As pessoas serão salvas porque Deus as ama? Não. A Bíblia diz para que todo aquele que nele crê. Então, é salvo quem crê. E quem não crê? O verso 18, João 3 diz, condenado. Então você tem gente indo para o inferno que Deus ama incondicionalmente. Mas mesmo seja incondicionalmente amado por Deus, vai se lascar. Por quê? Porque a sua maneira de tratar Deus não foi correta. E nossas atitudes vão influenciar e determinar o nosso destino. Quem está entendendo a diferença? Então eu falei para aquela criatura que estava me questionando, dizendo que não tinha revelação. Eu falei, o amor incondicional de Deus fala do valor que você tem para Ele. Sua disposição de agradá-lo, porque isso é doutrina bíblica, gente. Jesus diz em João, no capítulo 8, no verso 29, falando do Pai, ele diz, eu faço tudo o que lhe agrada. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 1, Paulo diz, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Então eles ensinavam um estilo de vida, qual era o padrão do cristianismo, e ele diz como devem viver e agradar a Deus. Ele diz, e efetivamente estão fazendo que vocês continuem progredindo cada vez mais. Então você vai ver Paulo dizendo em Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia dizendo em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Há toda uma doutrina na palavra de Deus sobre agradá-lo. O amor incondicional dele para comigo e para com você fala do valor que nós temos diante dele e de um Deus que não faz acepção de pessoas. A doutrina de agradá-lo fala da importância que ele tem para nós e de como nossas atitudes vão gerar consequências e vão afetar o nosso destino. Essas duas coisas não podem ser apresentadas de forma isolada, elas têm que ser entendidas de forma combinada e a verdade está no todo e não apenas em uma ou outra parte. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu correr aqui. Segundo lugar, o desdobramento do trato de Deus conosco. Eu quero destacar uma ideia e um conceito. Quanto eu e você vamos experimentar de Deus? Essa decisão não é unilateral da parte do Senhor. A verdade é que o limite não está em Deus. Se Deus é onipotente, pode todas as coisas, operar todo tipo de milagre, de intervenção, todo e qualquer nível de conquista, a pergunta, o limite está em quem? Eu aprendi isso quando ainda era um adolescente, prestes a entrar ali naquela fase da juventude, que o limite não está em Deus, o limite está em nós. E é importante que você saiba disso. Se você puder, fala para algum vizinho ao seu lado aí, mesmo se você não conhece, fala, você é o limite. Ou seja, o mover de Deus será na minha e na sua vida do tamanho da nossa fé. As pessoas precisam parar de achar que Deus responde necessidade. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Então deixa eu explicar isso. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem já nasce em pecado, separado de Deus, sentenciado ao inferno e precisando de salvação. O que Deus seja louvado nos foi providenciado em Jesus. Agora as pessoas não são salvas porque precisam de salvação. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então a pessoa não é salva porque precisa de salvação. Ela é salva se ela crer. Porque Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Mas aí o que acontece? Você tem um crente com necessidade financeira. Ele fica murmurando diante de Deus, mas eu estou precisando e o Senhor não faz. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Aí você tem um crente que está com a necessidade na área da saúde física. E ele está lá dizendo, eu preciso de cura e o Senhor não faz. Mas Deus não responde necessidade, Ele responde fé. E fé é algo que eu e você precisamos entender, que existe intencionalidade. Não só em exercitar a fé, mas em fazer a nossa fé crescer. Então, se eu e você vamos experimentar de Deus algo que é proporcional, dimensional à nossa fé, e queremos mais, mas não investimos no crescimento da nossa fé, como é que nós vamos chegar lá? Romanos 10:17 diz, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Uma vez perguntaram para alguém, era um ministro com muito resultado nessa área de cura, mas ele nunca chegava orando de cara com os enfermos.
Ele gastava dias, às vezes semanas, em campanhas de ensino, fundamentando as pessoas na palavra antes de começar a orar. Um dia perguntaram para ele: por que você acha que alguns crentes têm tanta dificuldade para receber a cura? Ele disse: porque eles alimentam o corpo com 3 refeições quentes por dia, mas alimentam o espírito com um sanduíche frio por semana. Basicamente, como eu vi um dia alguém declarar, o que falta para muito crente é vitamina B, Bíblia. Sem fé, eu e você não iremos muito longe. O que Deus fará na minha e na sua vida é do tamanho da nossa fé. Segundo Reis, capítulo 13, é um de muitos exemplos. O profeta Eliseu dá uma palavra profética para o rei Joás, dizendo: olha, você vai exterminar o seu inimigo em Afeca até os consumir. Deus vai dar vitória completa. Ele diz para ele: atira no chão. O homem atira 1, 2, 3. Quando ele para, é a hora que eu imagino um Eliseu dizendo: por que parou? Parou por quê? E diz: 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. E diz: então você teria ferido o inimigo até os consumir, do jeito que Deus prometeu. Aí ele olha e diz: agora só vai ferir 3 vezes. O que é que o céu estava dizendo para aquele homem? Algo parecido com o que Jesus dizia no seu ministério terreno: seja feito conforme a sua fé. Se eu e você não compreendemos que estabelecemos limites e que nós podemos intencionalmente removê-los, nós não vamos muito longe. Romanos capítulo 5, verso 2, nos mostra que pela fé nós temos acesso à graça. Tudo aquilo que é disponibilizado na graça só tem um acesso: fé. Agora, quanto de fé eu e você iremos manifestar depende da nossa decisão de crer e confiar em Deus e de alimentar e exercitar a própria fé. Logo, não importa o assunto que a gente trabalha, eu vou dizer que essa lei, ela sempre se repete, é recorrente. Nós passamos o mês de setembro aqui ensinando sobre vida no Espírito. Eu lembro que uma das ênfases que demos foi Ezequiel 47, falando sobre o rio de Deus, dizendo: é você que entra no rio, não é o rio que invade a sua vida. Quanto mais você afunda, quanto mais você se entrega, mais controle ele assume. Reciprocidade. Terceiro e último lugar, diz respeito a valorizarmos ou cuidarmos dos interesses de Deus. Eu acredito que esse também é um entendimento que precisa encher o meu e o seu coração e nos levar a atitudes de intencionalidade. Eu quero ler textos tanto do Antigo Testamento como do Novo e mostrar que o padrão se sustenta, não importa se falamos da Antiga ou da Nova Aliança. Em Êxodo, no capítulo 34, Deus diz o seguinte no verso 23: 3 vezes por ano todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Então, de todas as festas de Israel, 3 eram destacadas como principais. Dessas 3, aí tem Páscoa, Tabernáculos, Pentecoste. Deus está dizendo: todo mundo nessas datas fixas anuais, todo homem tem que subir diante do Senhor. Quero subir diante do Senhor e ao templo em Jerusalém. Isso começa na época do tabernáculo, que esteve em outros lugares, e depois, obviamente, o templo seria construído em Jerusalém. Deus está dizendo: todo mundo tem que fazer isso. Agora, pensa comigo. Deus está falando isso a um povo que está saindo do Egito, vai conquistar a terra, vai travar guerra contra os seus inimigos, mas 3 vezes ao ano eles têm que interromper a guerra, virar as costas para suas propriedades, deixá-las desguarnecidas, porque nem todas as mulheres e crianças eram obrigados a ir, mas todos os homens eram. E da perspectiva militar, deixar tudo vulnerável para ir adorar a Deus e voltar depois. O que você acha que essa gente, com a mentalidade de guerra que estavam vivendo, ia pensar? É ruim que nós vamos deixar tudo para trás, desguarnecido, desprotegido, para ir lá fazer festa diante de Deus? E Deus se antecipa, verso 24 de Êxodo 34. Porque expulsarei as nações diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor seu Deus 3 vezes por ano. Deus está dizendo: presta atenção. Se vocês me colocarem em primeiro lugar e subirem para me adorar, eu vou guardar as terras de vocês. Ninguém vai se meter com aquilo que é de vocês, porque enquanto vocês cuidarem dos meus interesses, eu cuido de vocês. Quem está entendendo? Agora, qual a diferença disso e a declaração de Jesus em Mateus, no capítulo 6, no verso 33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisa é essa que Jesus está falando? Se você olhar o contexto, desde o verso 25, Jesus está falando a respeito de não ficarem preocupados ou ansiosos quanto ao que irão comer, beber, em relação ao corpo, ao que irão vestir. Ele está dizendo: se você colocar os interesses de Deus em primeiro lugar,
Ele vai cuidar dos seus interesses. Então busca o reino de Deus e você vai ver o cuidar de Deus se manifestando, vindo a reboque em todas essas outras áreas. O que é que nós temos aqui? Mais uma vez, mutualidade. Deus está dizendo, você leva a sério o que é do meu interesse, o que é importante para mim, e eu faço o mesmo em relação a vocês. O problema é que muitas vezes a gente acaba andando na contramão desses princípios. E assuntos como da semana passada, quando a gente fala de calcular o custo de construir a torre, a gente acha que é só calcular o preço da entrega, mas a gente tem que calcular os resultados. Então quais são os resultados de um nível de entrega mais profundo? Um nível de intervenção de Deus igualmente maior na nossa vida. Deus não pede um nível de entrega profundo porque Ele é uma criatura meramente exigente, egoísta, com ego enorme que diz eu preciso de toda a atenção de vocês. Deus é absoluto e completo nele mesmo. Deus não precisa da minha e da sua entrega. A minha e sua entrega a Ele será benéfica a nós. Vai trazer equilíbrio na nossa vida, porque vamos construir em cima de fundamentos duradouros, vamos construir em cima de valores corretos, e Deus está dizendo, eu vou fazer mais na sua vida. O problema é que o ser humano, desde lá do início do Éden, ele acha que sempre consegue ter uma ideia de como desfrutar melhor da vida fora do padrão de Deus. Então Deus está dizendo, você pode comer de todas as árvores, essa aqui não, se comer vai dar ruim. Aí o diabo vem tentar o homem e diz, Deus está escondendo o ouro. Na verdade, Ele não quer que você experimente o que realmente é bom. Eu fico me perguntando, quem em sã consciência vai achar que a voz de maior credibilidade é a do Satanás em vez da de Deus? Mas por que aquilo encontra um coro dentro do próprio homem? Eu acho que eu consigo algo melhor do que o que Deus está me proporcionando. Ele simplesmente dá ouvidos àquilo. E muitas vezes nós temos limitado tudo aquilo que Deus disponibiliza por causa de atitudes são egoístas. Eu e você precisamos crer, sem um pingo de desconfiança, que Deus deseja o nosso melhor. Mesmo no momento onde Israel tinha se afastado de Deus, estava colhendo as consequências, sendo julgado como nunca tinha sido, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus está dizendo, até enquanto corrijo, estou tentando trazê-los de volta para mudar a sorte de vocês. E nós precisamos crer nisso. Mas o livro de Ageu nos mostra o princípio oposto. Eu falei de dois textos, onde quando colocamos Deus em primeiro lugar e cuidamos dos interesses dele, Ele cuida do que é do nosso. O livro de Ageu fala do mesmo princípio, mas mostra outra perspectiva. Quando desvalorizamos as coisas de Deus, Ele também nos trata com reciprocidade. Abra comigo no livro de Ageu, e sim, tem esse livro na Bíblia. Talvez fica mais fácil você pegar o Evangelho de Mateus e voltar 3 livros para trás. Ageu, capítulo 1, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, aqui, lei de causa e consequência. Por causa do que o povo está falando, Deus vai reagir. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo. Então deixa eu fazer uma pausa aqui. Vamos colocar um pano de fundo. Ageu está profetizando no período do pós-exílio de Babilônia. A nação de Israel tinha sido levada em cativeiro pela Síria, e a nação de Judá, o reino do sul, junto com Benjamim, foram levados cativos para a Babilônia. Deus disse que o cativeiro babilônico, por meio do profeta Jeremias, teria duração de 70 anos, e Deus deu todas as razões. Agora, no final do período, esse povo está voltando para a terra. A cidade de Jerusalém está sendo reconstruída, as casas estão sendo reconstruídas, mas a casa de Deus está abandonada. E o povo está justificando, não chegou a hora de cuidar da casa de Deus. Verso 4, qual foi a palavra de Deus? Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. A NVI diz, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus diz, dá uma olhada à volta. Eu vou ajudar vocês a entender o que é que está acontecendo. Aí ele explica, verso 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem a roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Bem moderno esse texto. Bem contemporâneo essas informações. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Verso 9.
Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. Deus está dizendo, não foi Satanás, fui eu. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Ele diz, vocês cuidam dos seus interesses, mas não cuidam do meu. E depois espero que eu cuide dos interesses de vocês. Deus está dizendo de jeito nenhum. Olha o verso 10. Por isso, causa e consequência. Por isso os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O verso 12 vai mostrar que o povo vai atender a voz do Senhor. Começando o governador, o sumo sacerdote, até o povo. A Bíblia diz que eles atenderam a voz do Senhor, que o povo temeu o Senhor. E a Bíblia diz que há um despertamento e eles começam, de fato, um posicionamento para reconstruir a casa de Deus. Então vamos valorizar o que é do interesse de Deus. Depois a gente cuida do nosso. Qual foi a resposta de Deus? Vamos pular para o capítulo 2, verso 15. Deus diz, agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele dia. E Deus está falando de um dia específico onde a obra começou. Deus diz, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Lembrando aqui mais uma vez que o propósito do juízo ainda é expressar misericórdia, é estabelecer conserto e trazê-los para a parte boa da lei da reciprocidade. Mas Deus diz no verso 18, por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, Deus está dizendo, pode marcar na folhinha, no seu calendário, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, traduzindo, onde vocês pararam de colocar suas coisas em primeiro lugar e colocaram a minha, Deus diz, desde esse dia, considere o seguinte, ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Então o que Deus está dizendo? Se você não me coloca em primeiro lugar, não prioriza minhas coisas, meus interesses, não vou fazer por você. Mas se você mudar e com intencionalidade me colocar em primeiro e cuidar dos meus interesses, eu vou cuidar dos seus. Quem está entendendo? Sabe, gente, nós precisamos parar de fantasiar a vida cristã e parar de achar que as coisas acontecem de forma meramente espontânea, aleatória, ou que Deus trabalha com algum sistema de sorteio em relação ao que Ele vai fazer na vida de cada um. Nós precisamos entender que todo esse volume de informações, acredito, eu estou resumindo e muito o assunto, todo esse volume de informações só tem um propósito, provocar em mim e você resposta. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar e entender que Ele honra aqueles que o honram, ponto final. Deus não estabeleceu um mero sistema de troca, mas inevitavelmente nós não podemos negar que a Bíblia tem um sistema claro de recompensa. Eu sei que alguns crentes, eles preferem acreditar que o céu tem um sistema socialista e que no final todo mundo vai chegar e tem a mesma recompensa. Mas Deus está dizendo que não é assim. Cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Então Deus está dizendo, se você fizer mais por mim, eu vou fazer mais por você. Então o galardão, recompensa de salvação é a mesma coisa para todo mundo. Mas a Bíblia fala de pessoas que serão salvas, mas não terão a recompensa que outros que trabalharam direito terão. Porque Deus tem um sistema de justiça e de recompensa. Isso não significa que a salvação seja obtida por mérito. Ela só é obtida pela fé e por causa dos méritos de Cristo e do que Ele fez por nós. Mas Deus tem todo um sistema de recompensas dentro do pacote da salvação, que eles estão relacionados ao nosso comportamento. E entendendo essas coisas, nós podemos intencionalmente, voluntariamente dizer, eu escolho viver uma vida diferente, eu escolho honrar a Deus e ser honrado por Ele.
E quando você começa a viver dessa forma e remover limites e entrar num lugar mais profundo em Deus, onde a sua própria fé cresce, e a sua fé crescendo, as intervenções de Deus também, isso se torna um ciclo progressivo, uma espécie de bola de neve, vai aumentando e aumentando e aumentando. E eu quero dizer para você, há um lugar extraordinário para ser vivido em Deus. Nenhum de nós precisa se conformar com um lugar de mediocridade. Mas não importa o que você esteja vivendo, Deus, de alguma forma, está o tempo todo tentando dizer, você determina até onde você vai. Isso não significa, como eu falei antes, que nós vamos escolher algumas coisas. Então, por exemplo, 1 Coríntios 12 diz, o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz. Não sou eu que escolho o dom. Mas a Bíblia diz que nós temos que buscar com zelo os melhores dons. Então, mesmo aquilo que Deus disponibilizou, eu tenho uma responsabilidade de buscar. E na medida da minha entrega, eu determino qual é a intensidade que eu vou experimentar do dom que Deus me deu. Eu posso não escolher o dom, mas a intensidade da manifestação depende da minha rendição, depende da minha entrega. E ao longo de toda a Escritura, nós vamos percebendo essa verdade. Então eu não estou aqui dizendo que Deus é refém de todas as suas escolhas, mas que Ele estabeleceu uma lei espiritual, que é a lei da reciprocidade, e que eu e você precisamos não só entender, mas navegar com intencionalidade nessas águas, dizendo, é o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de cada um de nós, e nós vamos fazer isso. Então, quando falamos já, como no domingo passado, de um profundo compromisso com Deus que precisamos ter, não estamos apresentando um Deus que é exageradamente exigente. Estamos falando de um Deus que estabeleceu um sistema, valores e princípios. Para que Ele possa fazer muito mais na nossa vida, nós temos que entender os princípios e nos relacionar de forma correta com eles. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus.